Hey guys, Teacher Fabiano Almeida here, começando mais um vídeo nesse canal. Se você ainda não conhece nosso canal, já vai se inscrevendo aí e ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E é isso. Guys, meu propósito aqui é fazer com que você aprenda inglês e fique fera. Então eu quero te dar mais liberdade e independência na hora de falar inglês. Então, sem muita conversa, vamos começar a aula de hoje. Hoje eu vou trazer para vocês o seguinte: 5 erros comuns que os brasileiros cometem ao falar inglês, Part 1. Ok? Então, vamos começar com esse primeiro erro aqui, né? Que as pessoas cometem bastante. O primeiro é esse aqui que eu trouxe para vocês, ó. Quando a gente vai falar idade, certo? Primeira coisa, como é que você pergunta a idade de alguém? Você vai perguntar da seguinte forma, você vai dizer: How old are you? Então, how old are you? O que eu tô querendo saber aqui, ó? Quantos anos você tem? O erro que a gente comete nessa resposta é porque em português a gente fala ter. Quantos anos você tem? Eu tenho, e você diz a idade. Só que em inglês, guys, a gente não diz quantos anos você tem. A gente diz o how old, que é tipo o quão velho você é ou você está, né? É estranho, mas se usa dessa forma, certo? E um detalhe, a gente tá usando aqui, ó, are, que é o que? Um verb to be. Então, se na pergunta você tem verb to be, na resposta você também vai ter que ter o verb to be. Então, a resposta correta é qual aqui, ó? I am, 30 years old, alright? Você não vai dizer I have, porque vai ficar errado. Bom, vamos dar outros exemplos aqui, né? Você pode contrair e dizer I am, vamos supor que você tenha 25. Você vai dizer, 25 years old. Detalhe, você pode dizer completinho assim, I'm 25 years old. Ou você pode dizer apenas parando no número. I am 25. Guys, no 20 você pode falar 20 or 20. Então, fica esse critério para ficar melhor. Então, I'm 25, right? Você só não pode dizer assim, I am 25 years, ok? Parar no years. Aqui fica errado. Ou você diz I'm 25 years old, ou você diz I am 25. Tranquilo, e nunca diga I have 30, I have 35, I have 40. No, it's incorrect, ok? Então, erro 1 já, sanado. A partir de hoje, idade, já sabe como dizer. Uma outra situação que é muito comum, quando as pessoas querem dizer assim, melhor, né? Então, guys, quando você está comparando duas coisas, certo? Normalmente quando você dizer mais bonito, mais alto, maior, melhor, certo? É igual no português, a gente não pode dizer mais melhor, ok? Então, você não pode dizer more, better, certo? For example, guys, o adjetivo aqui é o good, que significa bom. Como é que eu digo melhor? Better, certo? Better é o melhor quando você está comparando duas coisas. Então aqui está dizendo, this is more better. Isto é mais melhor. A gente não diz mais melhor, isso aqui está totalmente errado. Então você tira o more e você vai dizer apenas better. Então isto é melhor. For example, se eu dissesse o seguinte, inglês é melhor do que espanhol. Como é que eu digo? Eu vou dizer assim, English is better than Spanish, right? Então, English is better than Spanish. Então, eu não vou dizer more better, eu digo apenas better. E then é o que significa o do que quando você está comparando, né? English is better than Spanish, right? Titi, se eu quisesse dizer assim, inglês é a melhor língua. Como é que eu digo isso melhor? Bom, então good, bom, better, quando você compara, e aqui é o best, certo? Então eu digo assim, English is the best language. Quando é que eu utilizo better? Quando é que eu utilizo best? Bom, isso é uma gramaticazinha mais à frente, depois eu vou fazer um vídeo só explicando essa questão dos comparativos para você entender. Mas, quando eu digo better, eu estou comparando duas coisas. Quando eu digo best, eu não estou comparando duas coisas, eu estou utilizando essa coisa dizendo que ela é melhor em relação ao todo. Isso aqui a gente chama de superlativo, certo? Então, English is the best language, right? Mas, voltando aqui para o erro, né? Não diga more, better. Você tem que dizer better.
Tranquilo? Então, erro número 3, bora lá. Bom, esse aqui é bem interessante, né? Depois eu vou fazer um vídeo explicando detalhadamente sobre o Simple Past, mas para eu explicar direitinho esse erro, né, eu preciso trazer alguns detalhezinhos aqui para vocês. Se liguem só. Ó, aqui tem, ó, I didn't went. Você pode dizer isso, I didn't went? Não. Vamos lá, vamos entender. Primeira coisa, did. Guys, o did, ele é o auxiliar do Simple Past. Então, quando a gente utiliza o passado simples, você tem que utilizar quem? O did. E quando é que ele aparece? Em duas situações apenas. Nas negative sentences, right? Então, nas frases negativas. Ele também, ó, ele aparece quando, ó, nas frases interrogative. So, interrogative sentences, right? Então, negative and interrogative. Então, quando você tiver uma frase negative, vai aparecer o did. Quando tiver uma frase interrogative, vai aparecer o did. For example, eu digo o seguinte, ó. Como é que eu digo eu vou ao cinema? Eu digo I go to the cinema. Então, eu estou afirmando. Isso aqui é uma frase affirmative, right? This is an affirmative sentence, right? Então, guys, I go to the cinema. Como é que eu nego essa frase? Simples. Como é no passado, vai ter que apresentar aqui um did, vai ficar como I did, mais o not, e quando a gente junta, fica como didn't, certo? E eu repito o resto. Go to the cinema. Então, I didn't go to the cinema. Agora aqui é uma frase aqui, ó, negative, certo? Então, ó, chegamos à seguinte conclusão. Quando você tem um did presente na frase, no caso negativa, o went, ó, ele tem que voltar para sua forma natural, que é go. Então, I didn't go. Tá claro? Então, jamais você vai poder dizer didn't, ok? E o verbo também no passado. Então, fica como I didn't go e não I didn't went. Tranquilo? Então, erro 3, ó, finalizado. Vamos agora para o erro number 4. Muito tranquilo também, bem comum esse erro. Guys, ó, he have a car. He have a car. A gente não pode dizer he have a car. A gente tem que dizer como he has a car. Vamos entender o porquê. Aqui nós temos o verbo to have, certo? E que é o verbo ter. Quando a gente conjuga esse verbo, ele vai ficar da seguinte forma. Primeiro, vamos colocar aqui as pessoas. Vamos ver se vocês lembram. Se vocês lembram, I, you, he, she, it, we, you e they. Relembrando, I é eu, you, você, he é ele, she é ela, it é ele ou ela, guys, para tudo que não for pessoa, para coisas, objetos, animais, etc. We, nós, you, vocês, e they, eles ou elas, certo? Então, quando eu digo eu tenho, eu digo I have. Quando eu digo você tem, você diz como you have. Quando você diz nós temos, nós dizemos assim, ó, we have. Vocês têm, you have. Eles ou elas têm, they have. He, she, it, eles são os únicos diferentes. Porque na forma afirmativa do presente sempre tem uma alteraçãozinha quando for he, she ou it. Que normalmente a gente acrescenta um S. Só que nesse caso, o verbo have ele tem sua forma própria. Então você vai dizer como aqui, ó, he, she, it has, right? É por isso que quando a gente diz ele tem um carro, tem que dizer como he has a car. Se fosse ela, she has a car. Ela tem uma casa. She has a house. She has a house, right? Então, é por isso que a gente diz has e não have. Tá claro até aí? Espero que sim e não cometa mais este erro, ok? E por fim, o erro número 5, certo? Bem interessante. Se liga só. Primeira coisa que a gente deve entender é o significado dessas palavras. Vamos lá, ó. Boring significa algo enfadonho, algo entediante, certo? Cansativo, né? Então, ó, enfadonho, oh my gosh, very boring. E bored é estar entediado, né? Significa entediado, beleza? E aí, quando é que eu utilizo um? Por que eu não posso dizer I'm boring? Por que eu não posso dizer? Porque fica errado. Vamos lá. Guys, quando a gente tem o ing, nesse caso aqui é o adjetivo com ing boring, normalmente ele vai atribuir a situação, certo? A coisa que deixa a gente bored,
certo? Então, ó, normalmente o adjetivo com ED ele vai estar associado a como você se sente. For example, eu digo o seguinte: o filme que eu assisti, o filme ele era, ó, o movie, né? O filme ele era o que, ó? Boring. Então, pelo fato do filme e da situação ser boring, ele me deixou, ó, bored. Então, ó, a pessoa, the person, ela ficou bored. Então, eu digo assim, ó, the movie was boring. Ok? So, I am bored. Então, o filme era entediante, então eu estou entediado. Então, the movie was boring, so I am bored. Então, ó, pelo fato do filme, ó, ele era o que? Entediante, enfadonho. Eu estou como bored, eu estou entediado, certo? Então, ó, se liga na situação. Quando você tiver o ing, normalmente vai estar relacionado a alguma coisa ou alguma situação. E o ed normalmente é como você se sente em relação àquela determinada coisa. Tá claro, guys? Tranquilo? Eu espero que sim. Então, ó, boring, o movie, o filme era boring. Então eu fiquei, ó, bored. Eu estou bored. E aí? Tranquilo? Só recapitulando aqui os erros. O primeiro, da idade. Não cometa mais esse erro. Utilize sempre o verbo to be, ó, I am, you are, para dizer da idade. Comparativo, você nunca vai dizer more, better, você sempre vai dizer, ó, better, quando estiver comparando duas coisas, certo? Depois tivemos aqui, ó, a gente viu que o passado, nunca se vai dizer didn't e o verbo também no passado, esquece isso. O verbo tem que estar sempre na sua forma base quando o did está presente na frase, certo? Depois a gente viu em relação ao ter, você nunca vai dizer he have, o correto é he has, she has, it has. E por fim, a gente viu essa do ing e do ed, né? Então, nunca associe, né, o ing a como você se sente. Então, como você se sente vai ser sempre da forma ed. Então, o filme was boring, então eu estou, I am bored. E aí, guys, tranquilo? Gostaram desse vídeo, dessa aula? Eu espero que sim, certo? Se ainda não é inscrito no canal, já vai, ó, seguindo o teacher aí, né? Se inscrevendo no canal, nas redes sociais. E é isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante inglês e esperem a parte 2 de mais erros que nós cometemos quando falamos inglês. Alright? See you next time. Bye bye.